Lula Molusco é sem dúvidas o personagem mais complexo, trágico e até psicologicamente bem realista, pelo menos de uma boa parte da fenda do biquíni, servindo por exemplo como espelho sombrio da vida adulta, do cinismo e das ambições frustradas, por exemplo. Bom, mas a personalidade dele é profundamente marcada por uma misantropia ou um pessimismo. O cara em si também tem um senso inabalável de superioridade intelectual, que em várias vezes ele utiliza como se fosse um escudo ali, mas pelo menos diferente da esmagadora maioria, aquele imenso povoado da fenda do biquíni onde tem muito habitante lá, o Lula Molusco ele é diferente porque ele carrega o peso de uma consciência pela própria existência. E outra coisa que é bem notável nele é que ele valoriza o silêncio, a sofisticação, a música clássica, mas infelizmente, né, está geograficamente em um local que é condenado a viver em uma vizinhança barulhenta, que ali temos dois vizinhos que desafiam o limite do comum, da lógica e do bom senso. E outra coisa também, uma das ambições que ele tem é que além dele querer tocar o clarinete como hobby, ele também tem a ambição em ser um maestro supremo, ou seja, um cara virtuoso, cheio de melodias que consigam arrancar lágrimas de emoção. Ele almeja ser o epicentro de vários movimentos artísticos, meio que sendo um visionário cujas obras redefiniam a estética contemporânea. Ou seja, o cara realmente quer ser um ser extraordinário, milionário e bem famoso naquele universo da fenda do biquíni. Porém, toda a dura realidade dele vai colidindo bizarramente, porque ao mesmo tempo tem todo esses sonhos de grandeza em se tornar um popstar, né? Não é assim que fala, mas é tipo isso aí. Porém, bizarramente, ele é um funcionário do Siri Cascudo. Ou seja, o problema do Lula Molusco é que aquele emprego dele é pouco para o que ele almeja e sonha ser. E sem contar que ele odeia com uma força enorme trabalhar naquele local. Mas analisando tudo isso, é até engraçado assim, entre aspas, porque parece até uma condenação quase de uma forma cósmica, onde naquele universo o destino dele é obrigado a trabalhar diariamente a poucos metros do Bob Esponja, que por exemplo na mente dele é a personificação de tudo que ofende o seu intelecto. É desde a alegria inabalável, o otimismo e também o riso do Bob Esponja. Mas toda essa configuração insana aí que o Lula Molusco tem, toda essa personalidade insana aí por trás, nos levanta vários questionamentos se o Lula Molusco estaria simplesmente cercado pelas pessoas erradas, sendo uma trágica vítima de um ambiente altamente engraçado, tóxico assim, é maluco mesmo, né, melhor dizendo, ou a resposta reside em uma complexa teia de influências ao seu redor. Porque se a gente analisar, cara, cada personagem ali, desde o Bob Esponja, o Sirigueijo e também até o Patrick, funciona como um prego na felicidade dele. Porque, por exemplo, o Bob Esponja ali, inocentemente, sempre invade o refúgio seguro do Lula Molusco, de forma bem insana, destruindo, por exemplo, seus domingos, suas manhãs de folgas e outras tentativas de relaxamento. E o Patrick, por exemplo, ele injeta uma camada bem estúpida mesmo, que faz com que o Lula Molusco até coce assim a cabeça de ver aquela burrice dependendo do episódio. O Lula Molusco, em um resumo, sempre é arrastado para situações caóticas, desastrosas. É uma maluquice danada o que acontece com ele. Bom, mas também, né, tem um outro questionamento a profundo dele, porque se a gente analisar bem o Lula Molusco, tem até uma certa tese barra história assim oculta que nos diz que na verdade ele tem uma inveja que nunca admitiu. Ou seja, ele não odiaria o Bob Esponja e Patrick apenas porque eles são alegres e aquele jeito insano lá, mas sim porque é uma coisa que ele nunca conseguiu alcançar, que no caso é a capacidade para ser feliz. E acaba que vai sendo um prisioneiro das suas próprias exigências, e ele acredita que a alegria só pode ser derivado, por exemplo, do sucesso financeiro ou do reconhecimento global. E isso tudo, cara, já nos traz um questionamento sobre realmente se o Lula Molusco, ele odeia o Bob Esponja, o Patrick, por causa daquele jeito maluco deles lá e caótico, ou seria na verdade essa tese, como eu mencionei, de uma inveja que ele queria a felicidade e outros dons de alguns deles. Mas outro lado de uma tese também que temos é que nessa parte mental do Lula Molusco, porque se a gente analisar bem, é um estudo bem engraçado, mas também até fascinante, porque ele tem uma certa armadilha assim, entre aspas, né, de um perfeccionismo tóxico e bem bizarro, porque ele vai levando a vida sobre uma crença rígida de que a arte ou o ambiente ao seu redor devem obedecer a um padrão de excelência ou até imaculado. E por
exemplo, ele espera mais respeito do Sr. Sirigueijo, mais silêncio de seus vizinhos. Em um resumo, ele quer que o universo ao redor dele entre em um estado de perfeccionismo, onde cada pessoa viva a sua vida tranquilo assim, sem incomodar os outros. Meio que o cara quer ficar em paz e que todo mundo tem um jeito certo de perfeccionismo a seguir. Ou seja, esse perfeccionismo dele, pelo menos aparentemente, não seria um impulso para ele melhorar, mas sim, talvez, né, um escudo ali que foi feito para protegê-lo da dolorosa aceitação de que ele é apenas um ser comum com um trabalho comum, vivendo uma vida comum. E isso incapaz de aceitar a beleza imperfeita, né, do mundo real na qual ele vive, que no caso é obviamente os vizinhos malucos, o trabalho que ele odeia e coisas desse tipo assim. Bom, mas agora uma outra tese também, né, que é levantada, e essa eu achei bem interessante. Realmente eu acho que ela lembra bastante, porque ela aponta que o Lula Molusco é o personagem mais humano da série. E realmente, se a gente analisar, cara, por esse personagem ter um lado mais angustiante, humano, e também se a gente comparar que os outros, como o Bob Esponja e o Patrick, realmente representam arquetipos exagerados de, por exemplo, estupidez, o Sirigueijo, a ganância, ou o otimismo, que é o Bob Esponja, né? O Lula Molusco seria o personagem mais adulto, humano, assim, da série, porque se a gente vê, ele traz aquele lado de afogado em suas próprias frustrações diárias, e também ele carrega o peso de ambições não realizadas, que são coisas bem comuns de seres humanos não conseguir alcançar. Toda essa exaustão também do seu emprego e a dificuldade ali de alcançar os sonhos e a convivência forçada com vizinhos insanos ali, e sem contar a busca por uma paixão ou alegria que dê sentido à rotina e o medo de não deixar um legado no mundo, nos traz vários questionamentos, onde pelo menos pelo que eu analisei, na minha opinião, a genialidade sombria, assim, entre aspas, do Lula Molusco é que o personagem, ele realmente tem esse lado humano mesmo e traz uma transição do que é inevitável, porque por mais que na vida adulta queremos estar tranquilo assim, sempre tem responsabilidades, afazeres e dificuldades comuns do dia a dia, e pelo menos na minha opinião, o Lula Molusco é o personagem ali mais humano da série, trazendo essas frustrações e outras coisas como obrigações financeiras de uma vida que ele não escolheu, porque ele queria ser um popstar, não é popstar que fala, mas um cara bem famoso naquele universo, mas basicamente trabalha no Siri Cascudo, sendo explorado pelo seu patrão também. Bom, mas então é isso. Ao dissecar algumas de suas camadas de personalidade bem insana, vemos que todo esse ambiente vive, traz tragédias, coisas bizarras ali, e acaba, cara, que o segredo sombrio assim do Lula Molusco é a sua própria forma de enxergar o mundo, porque ele é refém de uma lente de negatividade tão insana e bizarra que mesmo que o universo, pelo menos na minha opinião, lhe entregasse fama ou trazesse tudo o que ele sempre almejou, ainda assim encontraria uma falha para criticar, porque basicamente ele tem enraizado naquela profunda personalidade tudo isso sobre perfeccionismo e também essa negatividade que é bem explícita no personagem. Mas então é isso, esse foi um vídeo aqui sobre o Lula Molusco, o personagem mais humano que traz vários dilemas, coisas morais e outros dados bem interessantes sobre essa personalidade insana e bem marcante que ele tem no desenho. Mas muito obrigado por ter assistido e tchau!